sabe quanto bem você faz vindo nos visitar de vez em quando, tá? Seja sempre muito bem-vindo. A casa é sua, continua sendo sua. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É uma alegria muito grande estar de volta nessa casa. Roguemos ao nosso Mestre para que nos abençoe e que, ao sairmos dessa casa, nós possamos estar melhor do que quando aqui chegamos. Que o estudo dessa noite nos possa ser útil nessa nossa caminhada. Bom, nós estamos aqui em sociedade, uma sociedade de seres encarnados, mas, paralelo a isso, existe uma sociedade de seres incorpóreos, seres desencarnados. E esses seres estão aqui, estão em todos os lugares. A grande maioria de nós não consegue vê-los, mas eles estão entre nós. E por estarem entre nós, eles nos influenciam positiva e negativamente. Um dos principais motivos que nós procuramos a casa espírita é em busca de socorro por estarmos sendo obsidiados pelos seres desencarnados. Alguns de nós nasceram no berço espírita, mas nem todos. Então, muitas vezes, nós estamos com dificuldades sendo obsidiados, sendo influenciados negativamente, e aí nós procuramos a casa espírita em busca de socorro. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se os espíritos nos influenciam. E os benfeitores nos respondem que muito mais do que nós pensamos. Vejam que a gente tem um certo pensamento dessa influência, mas nós somos constantemente influenciados. Os benfeitores dizem que, de ordinários, são eles quem nos dirigem. Nossa, é sério isso, né? Então, nós somos dirigidos pelos espíritos. Mas aí fica a pergunta: aonde está o nosso livre-arbítrio? Porque nós temos o livre-arbítrio. Se nós temos um livre-arbítrio, como que nós somos influenciados e dirigidos pelos espíritos? Isso vai ter a ver com o nosso campo vibratório, vai ter a ver com o nosso pensamento, quem que nós trazemos para junto de nós através dos nossos pensamentos. E quem são esses espíritos que nos influenciam? Tem os espíritos que nos influenciam. Quem são eles? Esses seres incorpóreos, esses seres que nós não vemos. São pessoas como nós. Apenas pessoas que já estão desencarnadas. Então, assim, no nosso meio, você vai ver que tem pessoas que estão evoluídas, outras mais ou menos e outras nem tanto. Assim, são os seres incorpóreos que estão entre nós. Se Deus é bondoso, amoroso, misericordioso, por que Ele permite que esses espíritos, que são ignorantes, nos influenciem?
todos nós sabemos que Deus é o nosso Pai. Que Pai amoroso vai permitir que um estranho influencie a vida do seu filho? Mas aí entra de novo o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. E essa influência dos Espíritos nos ajuda a evoluir. De que forma os Espíritos penetram em nossos pensamentos? Pelos nossos atos diários. Então veja que aqui tem uma infinidade de espíritos. Espíritos sofredores e espíritos bons. E esses espíritos irão se aproximar de nós de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa vibração. Veja que você que está me vendo falar, você pensa, quando eu sair daqui, eu vou ajudar aquela pessoa que está precisando de um auxílio. Veja que você tem um pensamento bom de auxiliar. Quem que você vai atrair para junto de você? Alguém que tem a mesma vibração, um espírito bom, vai ficar perto de você. Mas quando você sai ali, você pensa, nossa, aquele fulano me fez aquilo, eu tenho vontade de me vingar, eu tenho vontade de dar o troco. Veja que você jogou uma vibração. E essa vibração vai ser captada por um espírito que tem o mesmo pensamento de vingança que você. Olha a encrenca que você está encontrando. Como saber se o pensamento é meu ou de algum espírito? Nós pensamos o tempo todo, né? Veja, por exemplo, nós estamos tranquilos na nossa casa, nada para fazer, nada de tão importante, e vem de repente uma vontade muito grande de ir até um bar beber. De onde que vem essa vontade de ir a um bar beber? De um espírito que está ali, falando ao nosso ouvido. Vai beber, é bom. Ou seja, é um pensamento do espírito que nós captamos. Como saber se o pensamento é bom ou mau? É pela sensação que nós sentimos. Quando você sente uma leveza, uma brisa suave, normalmente tem um espírito bom do seu lado e está te influenciando positivamente. Ao contrário, às vezes uma certa dor de cabeça, um mal-estar, com certeza você tem um irmãozinho sofredor que está te atrapalhando. Como através do pensamento posso atrair bons espíritos e afastar os maus? É importante que nós criemos o hábito de pensar no bem. Nós conseguimos controlar os nossos pensamentos. Nós temos esse poder. Então veja, por exemplo, se eu vem o pensamento de fazer uma maldade para alguém, eu posso nesse instante tirar esse pensamento de fazer a maldade e lembrar de alguém que eu gosto muito, sorriso de uma criança, por exemplo. Eu estou trocando um pensamento ruim, onde eu iria atrair um irmão sofredor, por um pensamento bom. É importante que nós não nos esqueçamos do que o Mestre falou. Vigiai e orai. Vigiai os nossos atos e os nossos pensamentos. E orar sempre. Como livrar as influências dos espíritos? Primeiro nós precisamos conhecer a teoria. Depois praticar. É certo que nós sofremos influência dos espíritos. Aqui eu falo dos espíritos sofredores, espíritos ruins.
Mas é importante que nós conheçamos, que nós saibamos como afastar essas entidades sofredoras. Nem tudo de ruim que nos acontece, nós podemos culpar os espíritos. Afinal, nós somos seres em evolução. Nós ainda estamos numa escala espiritual no início dela. Então nós ainda somos ruinzinhos. Independente dos espíritos, nós também temos as nossas maldades. Então não vamos culpar sempre os espíritos. É lógico que eles nos influenciam constantemente. Mas nem tudo de ruim que nós fazemos é culpa deles. Assim como somos influenciados pelos espíritos, nós também os influenciamos. Vamos falar do lado encarnado. O quanto que nós influenciamos os nossos próximos, os nossos parentes e amigos. Assim também a gente influencia os seres desencarnados. E aí uma classificação dos espíritos. Os imperfeitos, que são da terceira ordem, eles têm a predominância da matéria, são propensos ao mal, cultivam paixões ruins, ódio, egoísmo, rancor, ciúmes. Esses são os espíritos da terceira ordem. Depois vem os da segunda ordem, que são os bons espíritos. Eles predominam sobre a matéria e só têm desejo do bem, e eles conhecem a Deus, diferentemente de nós que não conhecemos a Deus. O que nós conhecemos de Deus é muito pouco, porque o nosso grau evolutivo não nos permite conhecer mais profundamente a Deus. E por último veio os espíritos da primeira ordem, que esses espíritos não encarnam, eles não vêm no nosso mundo. Então você olhando aí nessas ordens, em qual dessas classes nós nos encaixamos? Na terceira ordem, né, gente? De repente você tem uma mudança de humor, de repente mudou, você começa a ficar irritado, ou uma euforia excessiva, um desconforto, um mal-estar. De onde que vem isso? Não tem motivo para que isso aconteça. Por que você se irrita facilmente? Por que esse mal-estar? Por que esse desconforto? Nesse momento você está sendo influenciado negativamente por um irmão sofredor. Kardec nos informa que os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que imaginamos. Só então que estamos à mercê de toda sorte de espíritos. Será que não estamos? Todo espírito pode nos influenciar? Sim. Nós podemos sofrer influência de todo tipo de espírito, ainda pelo nosso grau evolutivo. Influência espiritual e obsessão. A influência espiritual, essa influência que eu estou falando, que nós sofremos, ela é temporária. Nós nunca vamos ter um espírito o tempo todo nos influenciando negativamente. E vem, nos influencia ou nos atrapalha e depois vai embora. Já a obsessão é diferente. A obsessão é constante. Como os espíritos nos conhecem? Eles leem nossos pensamentos.
E eles têm uma grande vantagem. Enquanto nós estamos aqui nos vendo fisicamente, nós não conseguimos ver os espíritos, os desencarnados. E eles nos veem. E as influências que nós sofremos, as influências comuns, quando nós falamos coisas sem sentido. Muitas vezes aquilo que nós falamos, que não tem sentido nenhum, não saiu da gente. Foi um espírito que falou aquilo. A gente tem o hábito de usar essa roupa comum, e de repente um dia você resolve botar uma roupa diferente, que não tem nada a ver. Tem o caso, por exemplo, da irmã de um morador espírita, que ela resolveu ir ao trabalho com uma roupa toda folgada, toda muito colorida, e botou uma pedra colada na testa. Trabalhou, todo mundo achou muito estranho aquilo, e ao chegar ao final do dia em sua casa, aquele irmão que é médico, percebeu que ela estava sendo influenciada por uma cigana. Então isso pode acontecer com a gente. Aquelas doenças que não tem cura, que não tem explicação, por que surgiu aquilo, como você já fez diversos exames e o médico não consegue descobrir por que aquilo. É uma influência dos espíritos. Quem nunca passou por isso, gente? Você vê uma pessoa pela primeira vez e naquele instante você tem uma antipatia por aquela pessoa. De onde que vem essa antipatia? Aquela pessoa nunca te fez nada. Por que essa antipatia? Essa antipatia, quem tem por aquela pessoa não é você, é um espírito que está te influenciando. Ciúmes infundados. Às vezes não tem razão nenhuma de você ter o ciúme do seu parceiro, da sua parceira. De onde que vem isso? Influências. Agora vamos falar um pouquinho da obsessão. A obsessão é a influência permanente que o espírito exerce sobre um ser. Veja, o tempo todo ele está obsidiando. E existem alguns tipos de obsessão. Existe a obsessão simples. É quando nós temos angústia, tristeza, preguiça, sono chato que não passa nunca, a gente não tem esperança de nada. Essa é uma obsessão simples. É um espírito maldoso que está do nosso lado, nos obsidiando. E aí a gente não cura, não procura tratar dessa obsessão, e aí ela se transforma em uma fascinação. A fascinação é quando a gente se acha: eu sou melhor do que você, do que você, do que você. Então, quando você pensa aqui assim, está na hora de você rever os seus conceitos. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Então, quando você está se achando, você está sendo fascinado. Você está sendo influenciado por um espírito sofredor. E aí tem o terceiro caso, que é a subjugação. Quando você está subjugado, você passa a ser uma espécie de marionete na mão do espírito. Você não tem desejo de nada, você é controlado por tudo. É um caso muito sério, muito difícil. A grande maioria dos suicídios acontece quando a pessoa está nessa condição. E aí é preciso buscar ajuda urgentemente. É bom que se busque ajuda no primeiro caso, porque senão ele pode chegar a uma subjugação. E esses espíritos vêm nos obsidiar porque nós abrimos uma porta para eles. Nós os chamamos através da nossa moral. Hoje nós vamos falar muito de depressão. E antigamente falava melancolia. Olha, o fulano está melancólico. Hoje não se usa mais melancolia.
fala-se depressão. E a depressão ela pode ser física ou espiritual. Então, o primeiro sinal que você vê alguém, ou você que esteja, procura ajuda. Um profissional da área médica e também na casa espírita. Muitas das obsessões que nós temos são de origem espiritual. E quantos espíritos estão à nossa volta? Uma infinidade. Veja, por exemplo, nessa nossa reunião, nós devemos ter umas 30 pessoas encarnadas, pelo menos o triplo de desencarnados que estão aqui, estão ali fora. Quem são os bons e os maus espíritos? Os maus espíritos são espíritos ignorantes, que ainda não têm conhecimento das leis de Deus. E os bons espíritos são os nossos mentores ou anjos de guarda, espíritos benfeitores que já partiram, os espíritos que na igreja tradicional chamamos de santos, são os bons espíritos. Temos influência de bons e de maus espíritos. Quem vai ter mais poder de nos influenciar? Os bons ou os maus? Quem será, né? Nós estamos cercados de espíritos bons e ruins. Qual deles irá nos influenciar? Aquele com o qual a gente tem maior sintonia. Então, se eu penso no bem, eu vou ter influência dos bons. Se eu penso no mal, com certeza dos maus. O espírito sofredor, por sugestão, nos provoca doenças. Será que as nossas doenças podem ser provocadas por espíritos? Sim, com certeza. Queremos nos livrar dos espíritos, mas não dos maus pensamentos. Quando os pensamentos são otimistas, criativos, alegres, saudáveis, quem que nós atraímos? Os bons espíritos. E quando são de dor, dúvidas, incertezas, angústias, inveja, ódio, vingança e desânimo, vem esses pensamentos, nós precisamos mudar o nosso padrão vibratório. Aquilo que eu falei no início. Vamos pensar no sorriso de uma criança, um parente, amigo, alguém que tem a ver conosco. E a gente muda o nosso pensamento e trazemos para junto de nós os bons espíritos. A questão 467, Kardec pergunta: pode a criatura se eximir da influência perniciosa dos espíritos? E os benfeitores dizem sim, porquanto esses espíritos somente se apegam àqueles que por seus pensamentos os atraem. Então, assim, nós estamos sendo influenciados negativamente. Nós conseguimos, sim, nos livrar dessa influência. E as grandes ideias que nós temos, de onde que vem? Nossa, uma ideia que foi... De onde que veio essa grande ideia? Dos bons espíritos que estão conosco. Os atrasos e os adiantamentos que acontecem. Muitas vezes você vai sair do trabalho e resolve, chegou ali antes de pegar o carro ou pegar o transporte coletivo, nossa, esqueci alguma coisa, e você volta, pega aquela coisa e depois você continua sua caminhada. E aí você descobre que antes houve um acidente. Veja, o seu benfeitor fez com que você esquecesse de algo. E assim ele te levou de uma encrenca.
como isso acontece conosco, né? Muitas vezes a gente adianta e depois a gente fica sabendo que algo aconteceu. A ajuda dos nossos espíritos benfeitores. As dúvidas terríveis que nós temos, quem tira? Os nossos benfeitores. Os espíritos elevados nos influenciam, mas não impõem a sua vontade. Veja que às vezes a gente quer fazer uma coisa errada, e aí o nosso espírito benfeitor vem e fala, olha, está errado isso. Mas ele não impõe a vontade dele. Vai depender do nosso livre-arbítrio. Fazer ou não fazer a coisa certa. Como existem espíritos que tentam nos arrastar para o mal, existem também os benfeitores. Aqueles que estão sempre nos tirando das dificuldades. E é muita gente. Nós temos muitos espíritos a nos ajudar. Além dos nossos anjos guardiões, nós temos também aqueles familiares nossos que já partiram. Embora estejam do outro lado, estão sempre ligados a nós, nos ajudando. Sintonia e afinidade. Está em nós definirmos em qual sintonia iremos vibrar, quais as afinidades que podemos escolher. Então, gente, nós podemos, nós sabemos, nós temos como optar entre ter a companhia de um bom ou de um mau espírito. Os espíritos veem tudo o que fazemos. Veem sim. Muitas vezes você vai fazer uma coisa escondidinha ali, para que ninguém veja. Veja, alguém está te vendo. Né? Um encarnado não está te vendo, está fazendo escondidinho, mas um desencarnado está vendo. Então eles veem. Não adianta você pensar que vai fazer escondidinho, que ninguém vai ver, que eles estão vendo. Às vezes você está em algum lugar e de repente vem aquela alegria, aquele bem-estar. Isso acontece com todos nós. Não tem um motivo nenhum para aquele bem-estar, mas ele aconteceu. Nossa, estou me sentindo tão bem nesse momento. Nossa, que alegria. Nesse momento, você pode ter consciência que o seu anjo guardião está do seu lado. E nesse momento é hora de você conversar com ele. Agradeça por ele ser o seu anjo guardião. Agradeça por ele estar com você. E peça para que ele esteja mais vezes com você. O nosso anjo da guarda, ele não está o tempo todo conosco. Porque lá no mundo espiritual ele tem os seus afazeres, mas ele está sempre em sintonia. E de vez em quando ele tem um tempinho e fica do nosso lado. E é nesse momento que você sente esse momento de alegria, essa paz intensa. Como não os vemos, eles têm liberdade de atuar de maneira mais intensa. Complicado isso, né, gente? A gente não vê, então eles são livres para atuar. E aí a gente volta naquela máxima do mestre: vigiai e orai. A questão 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Alguns têm inveja da gente. Por que algum espírito se opõe ao obsidiar uma pessoa? Vingança de vidas passadas. Você está aqui, vivendo essa vida aqui, mas o que você fez na vida passada? Quem que você prejudicou na vida passada? Muitas vezes nós fizemos coisas sérias. E aí, nessa encarnação, esses espíritos se aproximam para nos cobrar pelo erro cometido no passado.
Questão 475. Pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus espíritos e libertar-se do seu jugo? Sempre podemos nos livrar de um jugo, quando se tem vontade firme. Nesse momento você pode falar que querer é poder. Nossa, o espírito está me atrapalhando, mas eu quero me livrar dele. Você pode. Como que o indivíduo sofre obsessão? Porque a gente deixa a porta aberta. A gente esquece de vigiar e orar. Deixou a porta aberta e eles entram mesmo. Às vezes pela nossa má conduta. Ao fazermos coisas erradas, que nós sabemos que é errado. Quando nós nos afastamos dos preceitos, das leis de Deus, pela afinidade. E às vezes a gente frequenta lugares que não são bons, né? Vejam, por exemplo, nada contra quem vai a casas de encontros. Ali, gente, tem uma infinidade de espíritos que cometeram adultério. Ali está cheio. Aí você vai num lugar desse, quem é que você vai levar para sua casa? Muitas vezes, alguns espíritos se aproximam da gente, principalmente parente nosso que desencarnou. Digamos que você tem uma tia, um primo, alguém muito próximo, e você está aqui, aí você vira, quando você vira, você teve a impressão de ter visto aquela pessoa aqui. Quem já passou por isso? Viu mesmo, teve a impressão. E aquela pessoa que você viu, possivelmente é alguém que desencarnou em uma condição em que vocês não estavam muito bem. E essa pessoa precisa do perdão. Se acontecer isso, gente, é muito simples. Para um pouquinho, conversa com aquela pessoa, mesmo você não tendo vendo. Não estou vendo, mas você viu um relance, você sente que aquela pessoa está ali, peça perdão a ela e perdoe também, caso ela tenha feito alguma coisa errada. Como curar uma obsessão? Precisamos fazer uma reforma íntima. Nada muda se nós não mudarmos. Frequentar uma casa religiosa e orar pelo nosso obsessor. Puxa vida, mas o obsessor está me atrapalhando, está me influenciando negativamente, e eu vou orar por ele? Sim, principalmente por ele. Elevar a própria frequência vibratória, meditar, orar, ler um bom livro e fazer um tratamento espiritual. Aqui tem tratamento de desobsessão. Se você sentiu a permanência do espírito do seu lado, te atrapalhando, procure ajuda. É uma casa espírita. Como transformar tempestade do mal em atitude do bem? Vigilância mental. Aquilo que eu falei. Vigie os seus pensamentos. Oração, sintonia com os bons espíritos. Os bons espíritos vocês sabem quem são. A prática do bem e da caridade. Quando a gente fala caridade, muitas vezes pensa em doar coisas. Mas a principal caridade é aquela que sai de dentro da gente. Diversas formas nós temos de fazer a caridade. Muitas vezes tem alguém idoso que chega para perto de você e já contou uma história 10 vezes, a mesma história. Ouça mais uma vez. Você está praticando a caridade.
não aos vícios, não ao ódio, rancor, aos sentimentos ruins. Pensamento constante do bem. Pense no que você está pensando. Parece um pleonasmo, mas é bom que você pense no que você está pensando. Bom, gente, nós sabemos que somos influenciados constantemente. E nós sabemos que podemos trazer para junto de nós as entidades do bem. Nós temos consciência que, se estamos nesse mundo de provas e expiações, porque todos nós somos devedores. E se nós estamos nesse mundo em um processo de mudança, aonde a nossa próxima reencarnação possivelmente será em um mundo melhor, em um mundo de regeneração, vamos começar a trazer para o nosso lado esse tipo do bem, praticando o bem, praticando a caridade, vendo o próximo como verdadeiro irmão. Porque é o que nós somos. Todos nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos irmãos. Então, quando você sair dessa casa hoje, você tem a oportunidade de levar um espírito benfeitor, um espírito do bem com você. Ou você tem a oportunidade de pegar lá fora aquele espírito sofredor que veio com você. Ele veio com você, mas não entra aqui, está de fora. Então, quando você sair daqui, procure pensar no bem, que aquele espírito sofredor nunca mais vai se aproximar de você. Bom, gente, essa palestra foi feita com o estudo dessas obras aí, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. Caso vocês queiram aprofundar esse estudo, leiam essas obras. Vamos fazer uma pequena elevação. Eu queria que vocês